Nós vamos olhar para o texto do Salmo 84, do verso 9 ao verso 12. Eu gostaria de pensar com você nessa noite a respeito do seguinte tema: um dia inesquecível. Salmo 84, do verso 9 ao verso 12. Um dia inesquecível. Com a sua Bíblia aberta, mesmo sentados, mas com toda a reverência à palavra, acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim: Olha, Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, pois o dia dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Como eu disse, nós estamos olhando para o Salmo já, hoje é o terceiro domingo. Eu gostaria de, nesses domingos, que nós olhamos para o Salmo, e hoje, encerrando a explanação do Salmo, de que você entendesse, você compreendesse, você passasse então a viver aquilo que o salmista está dizendo, onde não existe melhor lugar para nós estarmos do que na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos, adorando, bendizendo, exaltando e glorificando ao nome de Deus. Na primeira mensagem, do verso 1 ao verso 4, nós olhamos e trabalhamos a igreja, um local irresistível. O salmista começa dizendo: olha, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Eu sinto um desejo profundo, sim, eu morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor com todo o meu coração e todo o meu ser. Aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar, e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar, ao Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Eu sinto um desejo profundo, sim, eu morro de vontade. Esse é o seu desejo? Esse é o desejo do nosso coração? Eu olho, por exemplo, a agenda da igreja, especialmente vamos olhar essa semana. Temos trabalho terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O seu coração arde? O seu coração é inflamado? Você sente desejo profundo? Você morre de vontade de estar na igreja? É isso que eu estou dizendo. Não sou eu. É a Bíblia. Olhamos semana passada, irmãos, a segunda mensagem, que o vale do sofrimento é uma oportunidade imperdível e que nós devemos tirar o maior proveito quando caminhamos em comunhão. Do 5 ao verso 8. O texto nos diz: como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os seus caminhos. Quando passam pelo vale de choro, ele se transformará no lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas do cobrirão de bênção, eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, escuta, ó Deus de Jacó, o qual, passando pelo vale árido, como diz a nossa tradução, faz dele um manancial. Eu preciso entender que, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o meu pastor, Ele tem cuidado de mim, e mesmo no vale da sombra da morte eu posso aprender lições que jamais eu aprenderia nos momentos mais felizes da minha vida. Hoje, terceira mensagem: um dia da presença de Deus, da comunhão com o povo de Deus, é um tempo inesquecível. Eu gostaria que você considerasse por um momento que você tivesse apenas um dia para viver. Amanhã, segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, seria o seu último dia da sua vida. Pare e pense o que você faria com o seu último dia de vida. Como você viveria o seu último dia da sua vida? Pergunta difícil, não?
Nós não sabemos o dia nem a hora. Minha mãe me ligou ontem, uma senhora lá do bairro, uma mulher piedosa, temente ao Senhor, passou mal de manhã, foi levada para o hospital e minutos depois faleceu. A nossa vida está nas mãos de Deus. Mas eu gostaria que você imaginasse que você tivesse o controle e você soubesse que amanhã não é o meu desejo, obviamente, mas que amanhã, segunda-feira, fosse o seu último dia de vida. Como você viveria esse último dia? Eu suspeito que a maioria, se não todos, escolheria passar o último dia de vida ao lado daqueles que nós mais amamos. Você iria se reunir com eles e iria passar ali momentos extraordinários, sorrindo, abraçando, dizendo o quanto você os ama. Nesses versículos finais do Salmo 84, Davi deixa a impressão de estar pensando nessa possibilidade. O salmista nos dá a impressão de que ele está pensando nessa possibilidade, que é o seu último dia de vida, ao concluir que um dia em teus pátios, um dia nos teus atos é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O salmista deixa a impressão de estar afirmando que se ele tivesse apenas mais um dia para viver, ele seria empregado na casa de Deus, na comunhão dos santos, na presença de Deus, louvando, exaltando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Então a pergunta, por que um dia nos pátios de Deus, na casa de Deus, servindo a Deus, pode ser um tempo tão precioso e inestimável assim? Por que um dia na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos, é algo inesquecível assim? Eu gostaria de destacar nessa noite 2 possibilidades. A partir do Salmo 84, do verso 9 ao verso 12. A primeira, as posturas que nós desenvolvemos, e segundo, as provisões que nós desfrutamos. Por que passar o dia na presença do Senhor, na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, em louvor e adoração ao nome do Senhor, é um dia inesquecível? Primeiro, a postura que nós desenvolvemos crescer, apesar de doloroso, é uma dádiva divina maravilhosa. Como é extraordinário e como é abençoador nós podemos crescer. Crescer é demonstração da graça de Deus na vida das pessoas. É saúde, é vida. Deixa-me ilustrar melhor. Se você voltar para o texto 1 Samuel, capítulo 2, verso 21, o texto diz: E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. 1 Samuel 3,19, o texto diz: à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui não é simplesmente um crescimento normal, aquilo que nós tratamos e medimos os nossos filhos, e de fato eles estão alcançando a estatura que a medicina estipula para os nossos filhos. Mas o texto diz que ele crescia na presença de Deus. O tempo vai passando e ele vai amadurecendo, ele vai crescendo. Um outro exemplo, João Batista, Lucas capítulo 1, verso 80, diz que cresceu e fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Você vai, por exemplo, de Jesus, Lucas capítulo 2, verso 40. Ali o menino Jesus foi crescendo, saudável e forte, era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre ele. Crescimento na vida cristã, ele pode ser medido pelas posturas que nós desenvolvemos. Ou seja, o crescimento na nossa vida, ele é medido pelas posturas que nós temos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós reagimos diante dos grandes desafios. Você conhece a Cristo quando você tem a experiência com o Senhor e você entrega a sua vida ao Senhor. Você talvez não sabe nada ainda, você sabe apenas aquelas coisas essenciais que Cristo veio, morreu, verteu sangue, mas à medida que você vai caminhando na fé, vai crescendo
Escritura, você vai crescendo e você vai amadurecendo. Tem algumas questões que talvez você era tão infantil nas suas tomadas de decisões, com o tempo de vida cristã, você vai desenvolvendo uma postura de maturidade. Aquilo que nós vemos aqui nessa noite, o texto de Paulo, Romanos capítulo 14. Antigamente você estava discutindo se comer uma galinha sufocada estava certo ou errado. Hoje você não discute mais. Se o irmão vai se escandalizar, você não come e pronto, acabou. Eu não vou ficar discutindo coisas que não vai levar a lugar nenhum, porque nós vamos crescendo e nós vamos amadurecendo. O que eu preciso discutir, o que eu preciso apresentar é a salvação. É Cristo que verteu o sangue, que morreu na cruz e que pagou o preço da cruz do Calvário por mim e por você. Mas tem coisas, conforme muitas discussões na internet, que não levam a lugar nenhum, e aí você perde o seu tempo, você perde a sua força, você gasta o seu tempo com aquilo que não vai levar a lugar nenhum. O que eu quero mostrar para você é que o crescimento na vida cristã, ele é medido pelas posturas que nós desenvolvemos. Se nós continuarmos olhando para a vida de Samuel, por exemplo, João Batista, e Jesus, à medida que crescia, o texto de Samuel 2,26 diz que, enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Mateus 11, verso 11, a respeito de João Batista, eu lhes digo a verdade, que todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Lucas 2, 46 a 49, tratando de Jesus por vir depois de 3 dias, achando Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que ouviam se admiravam do seu entendimento, das suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. A mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai. Perceba que o texto revela para nós que eles vão crescendo. Samuel, João Batista, Jesus, e eu poderia trazer aqui inúmeros outros exemplos de pessoas que estavam vivendo a palavra e crescendo diante de Deus, que vai se desenvolvendo e vai se amadurecendo. Ou seja, o crescimento espiritual, ele pode ser medido ou avaliado através de pelo menos 3 posturas. A postura nossa diante de Deus, diante dos homens e diante da casa de Deus, da igreja. Abra o seu coração para isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite. O seu crescimento espiritual, ele pode ser medido e avaliado através da sua postura diante de Deus, diante dos homens e diante da casa do Senhor. Do que me adianta eu dizer que eu amo a Deus, se eu não amo o meu irmão aqui vejo? Do que adianta eu dizer que eu amo ao Senhor, e eu sirvo ao Senhor, e eu vivo para a glória dele, mas eu não amo a sua igreja, que é a sua noiva? Se eu não tenho prazer em estar em comunhão com os meus irmãos. O salmista, ele tem postura diante de Deus. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Eu prefiro estar um dia na tua presença do que 1000 anos longe do Senhor. Alguém que tem piedade, alguém que tem prazer em estar na casa de Deus. Você olha a postura do salmista diante dos homens, ele está pronto para servir. Volte seus olhos comigo, verso 10. Pois um dia nos seus atos vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas sendas da perversidade. Uma tradução vai dizer: eu prefiro ser o porteiro da casa do meu Deus a viver nas moradas dos perversos. Eu prefiro ser o porteiro. Sabe o que é o porteiro? É o que abre e fecha a porta. Ele prefere ficar com a chave da igreja, abrindo o portão, abrindo e fechando todos os dias, do que estar em outros lugares que não glorifica ao nome de Deus. Essa é a postura do homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo de Deus, alguém que está pronto para servir. Se você não está pronto para servir, você não está pronto para ser servo. Você olha, por exemplo, do próprio Cristo, ele vai dizer: eu não vim para ser
Senhor, eu vou orar agora, eu vou contar até 10, o milagre tem que acontecer, porque o Senhor está à minha disposição. Quem é o seu Deus? Você não foi chamado, eu não fui chamado, e nós não fomos chamados, segundo a palavra, para sermos servidos. Nós somos chamados para servir. Eu prefiro ser o porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Pastor, mas ser porteiro da igreja é muito ruim. Não importa o que ele está fazendo, o que ele precisa fazer é estar na casa do Senhor. O que ele precisa fazer é estar na presença de Deus. É por isso que ele começa o salmo dizendo para mim e para você o quanto ele ama, o quanto ele tem sede, o quanto ele tem fome, o quanto ele tem o desejo de estar na presença de Deus. Pastor, mas esse homem não tem uma vida devocional, esse homem não tem leitura da palavra, esse homem não tem vida de comunhão com Deus em casa. Ele tem, mas o seu maior desejo, quão amável, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu desejo é estar em comunhão com os irmãos. Vivemos um tempo onde as pessoas não gostam de gente. Cada um com a sua tela, sentada na frente da tela, e não há mais relacionamentos. Não há mais convivência, não há mais comunhão, não há mais amor entre os irmãos. Prefiro ficar em casa, deitado na frente da televisão, assistindo a live, o pregador, do que me envolver com a igreja, porque as pessoas são complicadas. Aí eu olho para o salmo, o salmista tem um desejo completamente diferente. Ele é alguém piedoso diante de Deus, diante dos homens, ele está pronto para servir. Nem que seja para ser um porteiro. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver nas moradas do perverso. Mas ele coloca como prioridade a casa do Senhor. Olha comigo, ó Senhor, verso 8 e 9. Senhor dos exércitos, da minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque um dia nos seus atos vale mais que mim. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas sendas da perversidade. Um dia na casa de Deus é um tempo inesquecível, porque contribui para o nosso crescimento, permitindo-nos desenvolver posturas piedosas de serviço, e que priorizam o que realmente é mais importante na vida: adorar e servir a Deus. Eu acho interessante, você vai lendo o Novo Testamento, e então você encontra no Novo Testamento pelo menos 22 mandamentos de mutualidade: amai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Como é que você vai viver tudo isso se você não vive em comunhão? Pastor, eu vivo a Escritura, mas você está vivendo isso talvez nem dentro de casa com os seus, enquanto mais na igreja. Como é que você vai amar, você amar sua família, a sua esposa, os seus filhos? Isso é muito fácil. Não é tão fácil assim, mas é mais fácil. Agora, você amar o irmão da igreja que pisa no seu carro, o irmão que pensa completamente contrário a você, o irmão que faz de tudo para prejudicar você, e não deveria ser assim, obviamente, segundo a palavra, mas acontece. Como é que você exerce o amor? Como é que você vai exercer a piedade? Como é que você vai exercer a questão da oração, orar pelos outros, sujeitar uns aos outros, suportar uns aos outros? Olha, irmãos, como é que é maravilhoso, extraordinário a casa de Deus, a igreja, onde nós podemos crescer dia a dia. Você consegue notar nessas pessoas posturas piedosas de quebrantamento, como no caso, por exemplo, de João Batista? João Batista, no texto de João 3, 28 a 30, diz: vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo, eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. E o noivo que vem, se casa com a noiva, o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez
menor. As pessoas estavam olhando para João Batista dizendo: olha, você é aquele que deveria de vir? Você é o Salvador, você é o Senhor. Ele diz: não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu estou apenas preparando o caminho do Cristo. Mas ele é reconhecido como alguém piedosa, alguém que se quebranta, alguém que ama o Senhor, ama a causa do Senhor, ama a igreja do Senhor. Você olha para Davi, e Deus vai dizer: tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu, foi sepultado com seu antepassado, e o seu corpo se decompôs. Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. Verifica-se o zelo pela igreja do Deus vivo, assim como se viu em Jesus quando ele purificou o templo de Jerusalém. João 2, 16, 17. Tirem essas coisas daqui, parem de fazer na casa de meu pai o mercado dos seus discípulos, lembrando-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Qual é o seu amor pela causa de Cristo? O quanto que nós amamos a igreja do Senhor? O salmista está dizendo: eu prefiro passar um dia na casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Esse é o desejo do seu coração. Esse é o desejo do nosso coração. A vida em comunhão, a vida na igreja, nos proporciona crescimento em piedade, serviço e zelo pelas coisas de Deus. Como é que está o seu amor pela causa do Senhor? Perceba a palavra que você gosta que eu falo. Eu não estou dizendo aqui da sua vida devocional com Deus. Eu não estou tratando aqui da sua vida de intimidade com o Senhor lá na sua casa. A minha pergunta, e o salmista nos leva a fazer essa pergunta, é muito direta: como é que está o seu envolvimento com a casa do Senhor? A preocupação de muitos pastores hoje é porque é um grupo de pessoas denominadas de desigrejados que crescem de maneira assustadora porque decepcionaram com a igreja. E eu vou servir ao Senhor da minha maneira, da minha casa, do meu jeito, mas se eu continuo sendo fiel ao Senhor, duvido muito. Se não há esse amor, se não há essa comunhão, se não há esse crescimento juntos, entenda o que eu estou dizendo. Nós podemos medir o crescimento e o amadurecimento olhando para a tua vida, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o próximo, a maneira como você relaciona com a igreja de Deus. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Esse prédio pertence ao Senhor, esse prédio foi construído para a glória de Deus. E como é que você ama esse lugar? Ou será que nós viemos aqui um dia que nós não temos nada para fazer, nenhuma programação para ir? Então, já que eu não tenho nada para fazer, eu vou na igreja presbiteriana da Filadélfia adorar o Senhor e louvar o nome do Senhor. Você que vai me ver amanhã na rede social, como é que é o seu amor pela sua igreja? Você ama a sua igreja? Você ama estar em comunhão com os irmãos, adorando ao nome do Senhor? Eu prefiro um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora da presença de Deus. Mas, irmãos, o texto ainda nos traz uma segunda verdade. Por que é maravilhoso nós estarmos reunidos? Por que é prazeroso demais? Por que é um dia inesquecível para nós estarmos reunidos na igreja, servindo ao Senhor? Em segundo lugar, as provisões que nós desfrutamos. Além das posturas que nós desenvolvemos, um dia na casa de Deus é um tempo inesquecível por causa das provisões que nós desfrutamos. Observe o que os 2 últimos versos dizem para mim, para você, verso 11 e verso 12. Porque o Senhor Deus é seu escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, ó Senhor dos exércitos. Feliz o homem
quem te confiar. Note que o salmista destaca primeiramente a presença infiltrante e penetrante de Deus. O Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. O nosso Deus não é um Deus ausente. O nosso Deus não é um Deus que às vezes está disposto a olhar para nós e derramar graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Assim como todas as manhãs, quando você levanta e o sol aparece, o sol irradia e ele penetra em todos os lugares, o Deus está dizendo que o Senhor Deus, Ele é o nosso sol, Ele é penetrante, Ele é o Deus que derrama graça sobre mim, sobre você. É o Deus presente, é o Deus que cuida, é o Deus que abençoa. O Deus continua dizendo que o Senhor Deus é o nosso escudo. Ou seja, a proteção poderosa de Deus. Lembra que nós vemos no Salmo 91 no início do culto? O que habita no esconderijo do Altíssimo. O salmista, de maneira extraordinária, vai narrando o cuidado de Deus. E Deus vai dizer: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque o Senhor é o Deus, é o meu refúgio, é o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio. Ele vai me livrar do passo passarinheiro, Ele vai me livrar da peste perniciosa. Ele não vai permitir que eu seja assustado do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos, Ele te sustentará nas suas mãos. Pisarás o leão, a áspide, calcarás os pés do leãozinho, a serpente, para que o Senhor possa livrar a minha alma e a sua alma. Consegue entender isso, irmão? O Deus que nós servimos é o Deus que olha para mim, para você com graça, mas é o Deus que protege a mim e a você, porque Ele é o nosso socorro, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é o nosso baluarte, porque Ele é o Deus em quem nós confiamos de fato, de verdade, porque a nossa vida está nas mãos dEle, porque nele movemos, nele existimos, nele somos geração, como diz Paulo em Atos 17. O salmista mais uma vez está dizendo para mim e para você, ele ama o Senhor, ele ama estar na casa de Deus, porque o Senhor é sol, o Senhor é escudo. O texto ainda diz: o Senhor é graça, vida e recursos para a jornada, honra ou glória e recompensa no final da jornada. Ele dá graça para nós suportarmos as lutas e as provações. Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus misericordioso, e o salmista faz questão de dizer isso, porque o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente, Ele dá glória. Nós temos a recompensa no final da jornada, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, diz a Escritura. Temos a recompensa, nós temos a certeza de que, se nós de fato vivemos para a glória de Deus, se nós de fato fomos alcançados pelo Senhor, nós temos um lugar reservado nos céus. E todos nós queremos ir para o céu. Duvido que tenha alguém que você pergunte se ele não quer ir para o céu, ele vai dizer: olha, eu quero ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer amar a casa do Senhor. Ninguém quer amar o reino do Senhor, ninguém quer viver para a glória de Cristo. O texto ainda diz, irmãos, das provisões que nós desfrutamos, o texto diz, verso 11, no final dele: nenhum bem sonega aos que andam retamente. Uma outra tradução vai dizer que o Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Se você anda conforme a vontade de Deus, se você coloca o Senhor como Deus na sua vida e você vive todos os dias procurando viver para a glória dele, fazer tudo para que você seja aprovado, Deus, sua Bíblia nos diz que nenhum bem ele sonega
para aqueles que andam retamente. Você vai pedir e Deus vai te ouvir e vai derramar graça sobre a sua vida. Lembra do salmista? Agrada-te do Senhor. E nós gostamos apenas da final do verso: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas o versículo é muito claro: primeiro eu preciso agradar o Senhor. Você esquece a parte A e você lembra apenas da parte B. O Senhor tem que satisfazer todos os meus desejos, mas a Bíblia diz: primeiro você precisa agradar ao Senhor. O Senhor não negará bem algum para aqueles que andam no caminho do Senhor. E aí o texto termina, irmãos, verso 12: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem quem te confia. Ó Senhor dos exércitos, são felizes aqueles que confiam em Ti. Se a sua confiança está em o nome do Senhor, se o Salmo 91, por exemplo, é de fato a mais pura verdade da sua vida, Deus meu em quem eu confio, se a sua confiança está em Deus, o texto diz que você é uma pessoa feliz. Isso aqui é muito mais, infinitamente mais. Nós desfrutamos da comunhão fortalecedora da igreja do Deus vivo. Olha quantas bênçãos nós recebemos quando nós vivemos o que a palavra nos diz. Se eu estou na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ainda que, como diz o salmista, numa outra tradução, como eu disse, eu prefiro ser o porteiro da casa do meu Deus, mas ele tem todos esses benefícios, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, o Senhor não nega nenhum bem àqueles que andam retamente. Feliz é o homem que confia em Deus. Por isso, irmãos, termina minha palavra nessa noite. Você não pode deixar de congregar como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, começou a dizer: apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos congregar, de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. E não deixemos de nos reunir, de nos congregar como fazem alguns, mas antes encorajemos mutuamente uns aos outros. Se você conhece, eu conheço pessoas que têm deixado de congregar, de estar reunidos, o texto diz que nós devemos encorajar uns aos outros. Você precisa mostrar às pessoas o quão é importante estarmos reunidos na casa do Senhor, na igreja do Senhor, para vivermos o Evangelho. A vida longe da comunhão da igreja é perigosa. O texto de Hebreus capítulo 3, a partir do verso 12, vai dizer: portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo, advirtam uns aos outros, todos os dias enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Portanto, não tornemos participantes de Cristo e, de fato, mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Não vou na igreja hoje porque o irmão olhou para mim com a cara feia. Não vou na igreja semana que vem porque a irmã olhou para mim com a cara torta. Não deixe de
de encorajar e de advertir uns aos outros enquanto é dia. Você precisa vir para louvar, para bendizer e para glorificar o nome do Senhor. Na casa de Deus, na comunhão dos crentes, nós recebemos provisões indispensáveis para a nossa sobrevivência. De volta onde nós começamos, lembra da minha pergunta lá no início? Se você soubesse que amanhã seria o seu último dia aqui na terra, como você o viveria? Que Deus nos ajude a querer gastar cada dia que nos resta de vida em santa e bendita obediência e na presença do Senhor, desfrutando da doce e fortalecedora comunhão dos santos na casa do Deus vivo que é a igreja. Somente assim é que conseguiremos posturas cristãs piedosas de serviço e zelo pela fama do nome do Senhor. Somente assim é que nós desfrutaremos das inúmeras provisões que apenas a comunhão da igreja nos permite desfrutar. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15, Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Como você tem vivido os seus dias? Paulo está dizendo à igreja: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Pastor, na hora que eu ficar doente e eu achar que está nos últimos dias da minha vida, eu volto para a igreja e vou servir ao nome do Senhor. Talvez seja tarde demais. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você que me ouve, você tenha amado a igreja do Senhor e você tem se esforçado, você tem se esmerado em estar na casa do Senhor, em servir ao Senhor, em amar o Senhor, em viver para a glória do Senhor. Mas talvez você que me ouve, talvez você que está aqui nessa noite, não tenha se empenhado pela causa de Cristo. Eu gostaria de, em nome de Jesus, como salmista, desafiar você a amar o Senhor. Não estou dizendo para você amar o pastor Tagos, tá bom? Eu estou dizendo para você amar o Senhor. E quando você ama o Senhor, consequentemente você vai amar a igreja que é do Senhor. E você vai ter prazer em estar na casa do Senhor. Faça da sua vida, da presença de Deus e da sua comunhão na igreja presbiteriana Filadélfia uma coleção de dias inesquecíveis. A igreja é o melhor lugar do mundo para se viver. A igreja é o melhor lugar do mundo para se viver. Portanto, deixo alguns desafios. Primeiro, arrependa-se e creia em Jesus. Todos precisam de perdão e salvação. Segundo, professe a sua fé em Cristo Jesus através do batismo e junte-se à igreja local. Todos precisamos de comunhão. Terceiro, participe regularmente dos trabalhos da igreja. Todos nós precisamos de edificação. A igreja presbiteriana Filadélfia tem se preocupado e tem se esmerado em promover programações para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas. Mas para isso,
É preciso você participar, porque na verdade todos nós precisamos ser edificados. E o último conselho: esteja regularmente na ceia do Senhor. Todos nós precisamos de autoexame constante, de prestação de contas. É triste ver que no dia da ceia é o dia que é o culto menos frequentado muitas das vezes, porque nós não queremos examinar a nós mesmos, nós não queremos admitir os nossos erros, porque nós estamos em falha, porque nós não temos amado ao Senhor como deveríamos amar, que nós não temos amado a igreja do Senhor como nós deveríamos amar. E aí é preferível ficar em casa para não ter que examinar a sua própria vida. Eu gostaria que você terminasse de maneira diferente nessa noite, com a sua Bíblia aberta, Salmo 84. Eu gostaria que você lesse comigo todo o Salmo mais uma vez. E eu gostaria que esse salmo ficasse gravado no mais profundo do seu coração. Se você não ama a igreja Filadélfia, se você não ama a igreja a qual que você é membro, eu gostaria de desafiar você nessa noite, em nome de Jesus, a amar a igreja do Senhor. E amar a igreja implica em estar presente, em se envolver, em servir ao Senhor. Eu não estou pedindo para você me servir. Eu não estou pedindo para você servir o conselho dessa igreja. Eu estou pedindo para você servir o Senhor, o dono dessa igreja. Mas faça isso com todo o amor do seu coração. Faça isso com toda a alegria do seu coração. Que você tenha prazer enquanto essas portas estão abertas. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Quando que vem, vamos abrir na segunda também. O dia inteiro, a semana inteira. Que você tenha prazer na igreja do Senhor, na casa do Senhor. Quantos irmãos queriam estar aqui? E tendo a liberdade que nós temos e não têm, porque estão em países perseguidos, aonde se eles falarem que são cristãos, eles são mortos. E você e eu temos a liberdade, e nós não amamos como deveríamos amar a igreja do Senhor. Com a sua Bíblia aberta, leia comigo, por favor, o Salmo 84. Vamos lá todos a nossa voz. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pagão encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois no dia dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos fazer esse salmo a nossa mais sincera oração nessa noite. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amável estar reunidos como igreja, como teus filhos. Pessoas que são completamente diferentes, temos histórias de vidas completamente diferentes.
Nós nos unimos essa noite e temos nos reunido aqui na tua igreja, na tua habitação, para juntos louvar e bendizer e glorificar o nome do Senhor. Nos reunimos aqui, ó Deus, e viemos aqui com toda a alegria do nosso coração, porque viemos prestar culto que glorifique e exalte ao nome do Senhor. E quando estamos reunidos, nós somos abençoados pelo Senhor. Tua palavra diz que é bom e agradável viverem unidos os irmãos, que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A tua palavra nos diz, e lemos esta noite, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Quanto mais vede que o dia se aproxima. Desperta o coração da tua igreja em nome de Jesus, para que nós possamos amar o Senhor, para que nós possamos amar as pessoas, mas para que possamos amar a casa do Senhor em nome de Jesus. Esse templo, esse edifício na rua Walt Disney foi construído com um propósito único de glorificar o nome do Senhor. Esse lugar foi separado e foi consagrado para a adoração ao nome do Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus que aquela mesma alegria daqueles irmãos há mais de 30 anos atrás, quando conseguiram adquirir esse espaço e começaram a construção com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos voltar a ter esse mesmo empenho, essa mesma dedicação, esse mesmo amor, o desejo de ver a igreja crescer, o desejo de ver almas se rendendo ao nome do Senhor, o desejo de ver, ó Deus, pessoas congregando conosco, adorando e bendizendo e exaltando o nome do Senhor, e a bênção do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas. Ó Pai, assim como o salmista, nós queremos e nós preferimos, e um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do Senhor, abrindo os portões, varrendo a igreja, lavando o banheiro da igreja, ou fazendo qualquer outra coisa para servir ao Senhor na igreja, do que estar em qualquer outro lugar, porque a nossa maior alegria, a nossa maior satisfação, o nosso maior desejo é estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, adorando, servindo e bendizendo ao nome do Senhor. Desperta o nosso coração em nome de Jesus. Se há pessoas, ó Deus, no nosso meio, se há irmãos da nossa igreja que estão dormindo, nós clamamos em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo os incomode para que eles voltem ao primeiro amor, Pai. Para que eles voltem a amar o Senhor, para que eles voltem a temer o Senhor, para que eles voltem a amar a casa do Senhor em nome de Jesus. Nós queremos ver esses bancos cheios de almas rendidas ao teu nome. Nós queremos ver essa igreja avançando, nós queremos ver vidas se rendendo ao nome do Senhor. Use-nos como instrumento das tuas mãos. Temos sido tão abençoados por ti, ó Deus. O Senhor é sol, o Senhor é escudo, o Senhor derrama graça sobre nós. Conforme lemos o Salmo 91, cai 1000 à direita, 10.000 à esquerda, e nós não somos atingidos porque nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Pai, em nome de Jesus, que sejamos cada dia mais constrangidos pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, para podermos viver para a glória do teu nome. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, nós oramos e nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos de pé, hino 222. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Vamos cantar, você faça desse hino também a sua oração. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Se você quer estar sempre com o Senhor, você precisa ter uma vida de devoção, mas você precisa também ter uma vida em comunhão.